Carro elétrico, é mesmo a bola da vez? O carro elétrico não é mais o futuro, em sim, uma realidade em muitos países. Em 1900, Ferdinand Porsche construiu um carro híbrido e vendeu cerca de 300 unidades, em uma exposição em Paris, mas como nesta época produzir um carro híbrido ou elétrico era muito caro, o mesmo perdeu a concorrência para os carros a combustão, e essa ideia ficou congelada por muitas décadas. Nos anos 90, a Toyota veio com o conceito de carro híbrido, o Prius. A história começou em 1997, quando a gigante japonesa colocou seu primeiro carro em linha de produção no mercado. Ele foi de fato o primeiro veículo híbrido a ser produzido em série. Anos depois, a Tesla, fundada em 2003, começou a fabricar carros totalmente elétricos, iniciando a mudança de paradigma com o Roadster, que foi um carro elétrico do tipo esportivo, o primeiro produzido pela Tesla, com sua produção começada em 2008 e descontinuada no final de 2011, e hoje, qual montadora de automóvel não tem um projeto de carro elétrico? Bom, fato é que os veículos elétricos estão entre nós. E até 2030, muitas fabricantes já anunciaram a eletrificação de seus produtos. Sim, o carro elétrico não é mais o futuro, em sim, uma realidade em muitos países. Mas e o Brasil? Como fica nesta modalidade? Será que estamos preparados para esta mudança? A primeira tentativa de produção em larga escala de veículo elétrico no Brasil ocorreu no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando a Gurgel S.A., em parceria com Furnas Centrais Elétricas S.A., desenvolveu dois modelos de carros elétricos, o Itaipu Elétrico e o Itaipu 400. Mas devido aos altos custos de produção e falta de incentivos do governo, não foi para frente. A ideia nesta época era investir no álcool combustível. O crescimento da utilização de carros elétricos já vem se tornando uma realidade. Pouco a pouco mais países começam a mostrar o aumento de vendas deste segmento. Mas por enquanto este crescimento vem se mostrando muito mais relevante nos países mais desenvolvidos como Estados Unidos, China, Japão e outros países da Europa. Um bom exemplo é a Noruega, onde o governo dá benefícios de corte de taxas, isenção de pedágios e de custos com estacionamentos públicos, onde o proprietário ainda pode abastecer o carro gratuitamente. Enquanto isso, o Brasil não está se preparando adequadamente para acompanhar a evolução da mobilidade no que tange aos carros elétricos, assim como está sendo feito em países desenvolvidos. No Brasil, cerca de 23,5% dos carros que circulam no país têm até 5 anos de uso. Em 2021, a frota do país era composta por 38,2 milhões de carros, com idade média de 10 anos e 5 meses. O governo anunciou um programa de renovação da frota de caminhões e ônibus, mas com o mercado de hoje os consumidores não estão comprando nem carro a combustão. Como vai comprar o carro elétrico? Que geralmente é 2 ou 3 vezes mais caro, e o poder de compra do brasileiro caiu muito nos últimos anos. Temos hoje um país que sequer consegue gerar energia elétrica suficiente para suprir as necessidades atuais, com ameaças de apagões a qualquer instante. Antes de pensar na produção em massa de carros elétricos, temos que investir em infraestrutura adequada para o carregamento das baterias, pois o carro elétrico é sim uma realidade, mas só são viáveis em países com subsídios governamentais, tanto para a compra do veículo, como para pontos de recarga. A autonomia ainda é um problema, em uma viagem longa, ou para quem roda muito. Outro problema são os usineiros de açúcar e álcool, que temem a mudança. Eles se apoiam em políticos e o lobista dos fabricantes de motores a combustão, que sabem que podem perder o mercado rapidamente, se os governantes investissem maximamente em geração de energia renovável, eólica e solar. Países desenvolvidos, ricos, são capazes de disponibilizar uma infraestrutura que os consumidores precisam no momento. O Brasil, e outros países emergentes, pobres, não atendem nenhum desses critérios. O futuro da indústria brasileira não estará focado em veículos elétricos.
As montadoras também estão testando outras opções de combustível, como o hidrogênio, seja em motores de combustão convencionais ou por meio de motores elétricos ou de célula de combustível. Mas se olhar pelo lado bom, o Brasil tem uma oportunidade única nesse setor de fazer a transição de combustíveis fósseis para qualquer outro combustível. Não existe uma solução de mobilidade única para todos. O Brasil tem um enorme potencial na área de biocombustíveis, que deve ser explorado. Precisamos colocar as energias renováveis no centro da discussão, tendo como cerne a produção de energia, seja elétrica ou híbrida, e o incentivo ao uso de painéis solares, eólica e outras renováveis. Os carros elétricos estão se tornando cada vez mais importantes, globalmente devido a razões ambientais, incluindo poluição do ar e emissões de carbono, relacionadas ao consumo de energia e do petróleo. Fez avanços significativos no desenvolvimento de sistemas sustentáveis de geração de energia, reduzindo assim a dependência de produtos à base de petróleo e mudando para fontes renováveis. Os veículos elétricos são carros ecologicamente corretos, pois emitem quase zero poluente, em comparação com o movido petróleo. Precisou-se de um veículo verde, é imperativo comprar um carro elétrico, em vez de automóveis convencionais movidos a gasolina. E reduzir significativamente as emissões de carbono, o que significa menos poluição produzida, menos gases de efeito estufa, menor poluição do ar. Além disso, os carros elétricos requerer manutenção mínima, portanto, menos consumo de combustível. Redução de ruídos nas ruas de grandes cidades, o motor desse tipo de veículo, o barulho é praticamente zero. À medida que continuamos a produzir fontes de energia não renováveis, opções alternativas precisam ser encontradas. Os carros elétricos usam menos recursos que os motores de combustão interna. Além disso, a eletricidade vem prontamente disponível, diferentemente do petróleo ou da gasolina. Espera-se que o consumo cresça rapidamente devido ao rápido desenvolvimento econômico, reduzindo a dependência de reservas de petróleo importado torna-se imperativo. Bom, este foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like, até o próximo vídeo. Obrigado, vocês são o máximo.